Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Enquanto você encontra o texto aí, quero fazer um convite para você participar do Em Chamas, toda segunda-feira ali no Guará. Você está queimando por Cristo aí, por evangelismo. Você pode ir lá na estação do metrô, né, Pepe? Do Guará ali, às 20 horas. Vamos ao texto. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial e continuar marcando com a Tua presença nessa noite. Estou muito feliz. Todo acampamento é algo marcante na nossa vida. Na nossa igreja aqui, depois que eu entrei, esse é o segundo acampamento que eu participo, e de fato a gente sai com algo novo da parte de Deus. Mas o mais importante do que ter uma experiência com Deus num acampamento desse é você entender a sua vida após o acampamento, com o que você vai fazer com o que você recebeu de Deus lá. E eu quero iniciar falando aqui sobre uma frase que o pastor Vitor Moraes falou em alguma ministração dele aqui, mas ele citou lá no acampamento também, para que você entenda um pouco do que eu quero falar nessa noite. É uma frase que ele cita do pastor Dito. A frase é a seguinte: quando o líder está sentado, os liderados estão deitados. Quando o líder está andando, os liderados estão sentados. Quando o líder está correndo, os liderados estão andando. Quando o líder está voando, os liderados estão correndo. Eu acredito que esse raciocínio, esse texto aqui, não se limita apenas para líder, mas para todo cristão que exerce uma influência. E eu fico muito, de certa forma, emocionado pelo pastor Vini, pela pastora Thay, porque são pessoas que estão voando. E como é difícil acompanhar vocês nessa jornada. Porque o pastor Vini sempre faz convites ousados da parte de Deus. Vamos para mais um jejum. Vamos caminhar mais uma milha. Vamos queimar mais um pouco. E eu falei, Jesus amado, como é difícil. Queria que você desse uma salva de palmas pelos nossos pastores nessa noite. Gente, como é importante ter pessoas assim na nossa vida, que estão sendo direcionadas por Deus e estão nos conduzindo para viver esse novo de Deus, esse avivamento. Eu gostei muito, desde o início do culto, de tudo que foi construído até aqui, porque se encaixa muito no que eu quero falar nessa noite. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, 30, o texto vai dizer: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra. Deus está à procura de pessoas confiáveis, de jovens, de adolescentes, que se coloquem nessa brecha. Deus está contando conosco para erguer
muros, trazer desde a fundação algo novo juntamente com Deus. Alguém que está na brecha em favor da terra. Esse texto, ele fala muito comigo, porque muitos de nós aqui presentes, nós queremos apenas participar e não se envolver. Nós viemos para o culto, nós vamos para o acampamento e nós estamos só no modo participar. Mas nós precisamos entender que, se nós queremos viver algo a mais da parte de Deus, nós precisamos nos envolver na presença de Deus. É se envolver com o que Deus está fazendo hoje aqui. É quando é dado um comando, levante as suas mãos, e você não resistir o que Deus está querendo fazer no ambiente, no local. Porque você nunca vai saber o que Deus quer fazer se você não se envolver no que Deus está fazendo hoje. Então nós deixamos de viver muitas coisas da parte de Deus, porque nós queremos apenas participar e ser omissos, e não de fato ter um compromisso verdadeiro com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 13, vai dizer que quando Jesus estava em Nazaré, ensinando na sinagoga, todos ficaram admirados. Nossa, que sabedoria é essa? Mas ele não é filho da Maria? O irmão dele não é João? Não é o Tiago, não é Judas? E o texto vai dizer, aí no capítulo 13, que as pessoas ficaram escandalizadas por causa disso, porque Jesus era de Nazaré. E Jesus diz aquela famosa frase: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou nenhum milagre ali. Eu quero dizer para você que o nível da manifestação de Deus vai depender do nível da sua incredulidade. Quanto maior a sua incredulidade, menos manifestação de Deus nós teremos. Quanto menor for a sua incredulidade, mais presença, mais glória, mais fogo, mais unção, mais curas, mais milagres de Deus nós veremos. Ao invés de celebrarmos o que Deus está fazendo, nós estamos criticando, nós estamos escandalizados. Nossa, não foi tão bom assim. É o povo que é crítico demais com o manifestar de Deus, é exigente demais com o que Deus está fazendo, com a medida que Ele está derramando. Então, por causa da incredulidade daquele povo, não houve milagres ali. O povo de Nazaré decidiu não se envolver com o que Jesus estava fazendo ali. Eu não sei você, mas eu quero viver tudo que Deus tem preparado para esse tempo, para essa geração, para essa igreja, para esse ministério, junto com vocês, junto com os líderes, junto com os pastores. Eu quero viver tudo. Tudo aquilo que Deus tem separado para nós é algo para se viver e está disponível para que a gente tome posse e viva. Então não é perder tempo, a gente perde muito tempo com as críticas e com essas avaliações que nós fazemos. Então é ser menos críticos com a presença de Deus. Imagina só, crítico com a presença de Deus, crítico com o que Deus está fazendo. Eu não quero nem saber disso. O que importa para mim é se envolver com a presença de Deus. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Essa casa aqui não é uma casa chamada Nazaré, mas é uma casa onde há liberdade no Espírito Santo, aonde haverá curas, aonde haverá milagres, aonde haverá um manifestar novo de Deus, um avivamento diretamente do céu.
nós viveremos esse avivamento. E nós precisamos zelar com o que Deus está construindo aqui dentro. É ser zeloso. Por mais que a presença em alguns momentos possa ser pequena, mas é ter zelo com o que Deus está construindo aqui. Por mais que você ainda não esteja vivendo o novo que foi prometido para você, mas é ser zeloso com o que Ele te entregou, com um dom ainda imperfeito, mas que Deus está aperfeiçoando, mas é ser zeloso com o que Ele te entregou. Então, o avivamento acontece quando damos lugar para a presença de Deus. E aqui eu abro um parêntese, porque avivamento não é ajuntamento, não é um evento, não é quantidade de pessoas, não é um show, não é tênis erguidos, não é sobre se tornar popular ou famoso. Foi só para dar uma cutucada. Deus pode fazer isso, gente. Mas a régua não está nisso. Um verdadeiro avivamento carrega 4 grandes marcas. A primeira delas é um grande despertamento. Deus está despertando o povo. Deus está despertando a juventude. Deus está aquecendo o nosso coração. Deus está querendo fazer algo novo dentro de você. Será que você pode levantar suas mãos e agradecer a esse despertamento que Deus está querendo gerar aqui no meio da igreja? O segundo é salvação dos perdidos. Não existe avivamento sem isso. É por isso que nós pensamos no Em Chamas. O terceiro é que um avivamento ele carrega sinais e milagres. E o quarto é um avivamento quando se manifesta a transformação social. Nós precisamos viver essas marcas. Nós precisamos lutar por elas. Nós precisamos fazer com que elas se cumpram no nosso ministério, na nossa vida particular, no nosso discipulado, na nossa igreja. Nós precisamos ter um grande despertamento. Nós precisamos ver os perdidos sendo salvos. Nós precisamos ver sinais, curas e maravilhas. E nós precisamos ver uma transformação na sociedade. Essa é a nossa marca. Pelo Rei Jesus, pela transformação. Porque, olha, todo mundo que foi alcançado precisa alcançar outras pessoas. É deixar de pensar no seu próprio umbigo. Esqueci a palavra, mas eu vou usar essa. Umbiguinho. Mas, olha, se Deus alcançou você, meu amigo, Ele está contando com você para alcançar outras pessoas. Então, sabe por que nós erramos nesses pontos? Porque nós copiamos algo que eu aprendi recentemente com meus amigos. Nós copiamos a forma e esquecemos a substância. Nós queremos dar um Ctrl+C, Ctrl+V a respeito dos avivamentos, mas nós esquecemos da essência do avivamento. Sabe, o tutano, a carne do osso ali, meu amigo, é isso. Às vezes nós queremos pegar só o osso e bater os gravetos ali, querendo que eles se juntem. Não, mas se a gente olhar a profecia lá em Ezequiel, meu amigo, houve ligamento, houve substância, e é isso que nós precisamos olhar para a igreja primitiva, para os avivamentos, e ver que tinha uma essência, havia oração, havia jejum, havia pessoas prostradas, buscando a face de Deus. É o que Isaías 9:7 vai dizer. Ele estenderá o seu domínio
e haverá paz sem fim. A cada manifestar, a cada derramar da presença de Deus, a cada culto, Deus está estendendo o seu domínio para estabelecer uma paz sem fim na terra. E no final desse versículo vai dizer: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha, independente do seu comprometimento, a Bíblia diz que Deus vai fazer. Mas o bom disso, sabe o que é? É porque Ele está nos dando oportunidade para fazer juntamente com Ele. Só 3 que gostaram de fazer juntamente com o Senhor. Então, já que não existe avivamento sem a presença de Deus, eu separei aqui 5 pontos para a manifestação da presença, para que esse avivamento ele seja vivido neste tempo. Até porque tem pessoas que estão querendo voltar a beber Coca Zero, Coca-Cola, comer hambúrguer. Gente, a gente precisa se comprometer para fazer com que esses irmãos voltem a comer o melhor dessa terra. Então, o primeiro ponto é tempo com Deus. É Mateus 6,6, o que foi falado agora há pouco aqui. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Ele nunca saiu de lá, Ele sempre esteve lá. É nós que não vamos lá encontrar com Ele. Deus está lá, nos esperando. E é o que Jeremias, no capítulo 29, 13, vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O pastor Vini pregou no último culto aqui sobre coração. Buscar ao Senhor de todo o coração. Está dizendo que nós vamos achar Deus. Nós vamos achar a sua presença. Mas veja, Davi, quando ele matou o leão e o urso, os seus irmãos não viram, mas Deus viu. Quando José correu do pecado, da mulher querendo atacar ele, só a mulher que viu ele correndo, mas Deus também viu. Então, o bloqueio para o avivamento é o pecado. Eu acredito muito que Deus nos deu uma mensagem. É uma leitura minha, é algo que eu estou percebendo. Mas Deus nos entregou uma mensagem de forma geral, que é um compromisso com a santidade, mãos limpas, coração puro para este tempo. É ensinar a respeito disso, é viver isso. Então, o pecado ele bloqueia. Então perceba, o jovem rico, ele não conseguiu dizer não para o pecado, para os prazeres da vida. Quantos não estão conseguindo dizer não para os prazeres do mundo? Envolvidos com drogas, prostituição, pornografia, prazeres. Davi, ele não conseguiu dizer não para o pecado sexual, mas ele teve que ser tratado por Deus. Ele se humilhou, se prostrou e Deus reergueu ele. Mas isso é para dizer para você que nós precisamos ser os discípulos que viram Jesus na praia, lá, como que nem eles largaram tudo e foram correndo para seguir o Mestre. Esse tem que ser o nosso compromisso dia após dia, ver Jesus, correr para Ele, correr para os braços dEle e dizer: Senhor, a sua graça me basta, o meu compromisso com o Senhor é suficiente para me livrar, para me afastar de uma vida de pecado. Então, seguir Jesus é o que mais importa. Eu gosto muito da história de Paulo, porque ele, olha,
morrer para mim agora é lucro, viu? Sabe por quê? Porque ele encontrou um motivo de viver. E o motivo de viver era o quê? Servir a Cristo, era passar tribulação pelo nome de Cristo, era viver uma vida de santidade em nome de Cristo, era pregar o Evangelho em nome de Cristo. Você sabe, Paulo era perseguir a igreja, e passou a ser perseguido. Ele recebia cartas para prender os cristãos, e ele passou a escrever cartas para estabelecer igrejas. Eu vou só adiantar um negócio aqui. Se o que você viveu de ruim até hoje não te matou, é porque Deus vai usar para você avançar, para você viver algo novo na parte de Deus, para você ajudar outras pessoas a vencer o problema que você passou. Então, para cada escolha, para cada renúncia que nós fazemos para estar mais próximo de Deus, existe uma grande recompensa, existe uma manifestação do céu na terra, na nossa vida. Qual é a escolha que você está fazendo? Quais são as suas prioridades? Qual é o tamanho do seu zelo? Qual é o tamanho do seu compromisso com Deus? Talvez você não está recebendo a recompensa que você queria, porque você não está comprometido com Deus. É o que o pastor Vini fala muito aqui. É conhecer e prosseguir em conhecer Jesus no nosso secreto. Por isso que é importante viver uma vida, ter um tempo com Deus de qualidade. O segundo ponto é arrependimento. É preciso arrependimento para ver a manifestação de Deus. Mateus, no capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer que as pessoas iam confessar os seus pecados e eram batizadas por João Batista. Arrependimento. Onde não há arrependimento, não há avivamento, gente. É uma matemática básica, que a gente apanha, e a gente pensa que é uma equação elevada a 10, a não sei o quê. Mas não existe avivamento assim. É o que o texto vai dizer em Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Isso aqui é a Bíblia, gente. Adorar ao Senhor em vão. Honrar com os lábios. E falando em honra, a gente precisa resgatar esse princípio para hoje. É que eu falei recentemente com os meus discípulos. Que o problema é quando a honra vira bajulação e interesse para chegar a um local, a um lugar. Nós precisamos corrigir a nossa rota, porque o fundamento dessa casa é estabelecido por meio da honra. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui na igreja. Viver uma vida que honra o que as outras pessoas carregam. E é por causa do pecado, é por causa dessas coisas, por falta de honra, que a presença de Deus se distancia do povo. É o que o texto vai dizer lá em Êxodo, no capítulo 33, que nós lemos, no versículo 3 e 4. Quando o texto diz assim, vão para a terra onde mana leite e mel. Deus está dizendo, dando uma ordem para Moisés, vai. Para onde mana leite e mel. Mas Deus diz, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras, meu amigo, o arrependimento teve que vir. O povo chorou,
O povo se prostrou, porque a palavra obstinado a gente às vezes não utiliza muito, né? Mas é um povo que está cego, só vê pecado, não vê fé. Lembrei agora, tem até uma figurinha minha assim, né? Mas o povo não enxerga nada, só vê pecado, não vê Deus, não vê a luz brilhar mais, porque decidiu andar distante de Deus. Hoje é a noite de concerto. Então, eu quero trazer para você aqui o significado positivo de ser obstinado. É a característica de quem persiste, insiste, não desiste, é a persistência em buscar a presença de Deus. Que nessa noite a gente se torne pessoas obstinadas para buscar, persistir algo novo da parte de Deus. Quantos querem ser as pessoas obstinadas aí? Levanta a mão, faz um barulho aí em nome de Jesus. Não deixa eu acabar com a minha voz sozinha aqui não. 3. Para ver a presença de Deus se manifestar, nós precisamos ter o entendimento que nós somos nova criatura. É onde a religiosidade não pode nos limitar mais. Uma vida religiosa, ela não deixa a gente acessar o sobrenatural de Deus. Então é o que Isaías 43:18 está dizendo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, uma nova criatura só é nova quando não vive mais nas práticas do passado, quando deixa a velha natureza. Veja que Deus pediu para que o povo removesse o que havia tirado da presença dele. Lá em Êxodo capítulo 33, quando o texto no versículo 5 vai dizer: agora tirem os enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. O contexto correto aqui, gente, é o quê? O bezerro de ouro. E quando Deus diz para o povo tirar os enfeites, foi para guardar eles, para não construir outro bezerro de ouro. Então, o que nos tem afastado da presença de Deus? Quais são os enfeites? Quais são os ídolos? Qual é a faxina que nós precisamos fazer dentro de nós, para que a gente volte a estar próximo de Deus? Eu faço essa pergunta, e você responde para você mesmo. Qual é a faxina que você precisa fazer para viver uma vida mais santa, mais pura? O 4 é preciso oração. Oração. Sem oração, não espere nada novo acontecer na sua vida, e muito menos o avivamento. Alguém disse: ore quando você tem vontade, ore quando não tem vontade, e ore até ter vontade, mas ore. É um compromisso com a oração, gente. É um compromisso, por mais que seja difícil, mas Senhor, eu vou vencer, e eu vou orar mais. Eu quero orar mais pelo que o Senhor quer fazer nesse tempo, nessa geração. Eu quero orar mais para o Senhor revelar o meu chamado, o meu propósito, a minha missão aqui na terra. Ore que você saberá, busque a Deus, queime na oração, que você obterá respostas. Então, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 17, diz: olha, nos últimos dias, Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então,
O fruto da oração é a presença de Deus conosco. Se você quer ter a presença de Deus com você, ore, porque é fruto da oração. E aqui eu trago algo para vocês, um testemunho pessoal. Assim que eu entrei na igreja, eu, de certa forma, tinha uma vida de religiosidade, uma vida pacata, né? Uma vida xoxa, assim, de certa forma, onde eu não via o manifestar de Deus, mas eu via a manifestação de demônio, essas coisas, e eu ficava alarmado, assim, e eu tinha medo, viu, gente, nessa época dos demônios, quando se manifestava na igreja, assim. Hoje eu não tenho mais, pode vir. Mas a grande questão é que nesse tempo, gente, assim que eu entrei na igreja, eu lia Bill Johnson de uma forma, foi o meu primeiro contato com livros assim, de fato, e eu falei, eu não acredito que existe tudo isso disponível. Aonde eu estava, por 24 anos da minha vida, 25, que eu não ouvi que era possível viver tudo isso com Deus. E eu fui o mais complicado lá de casa, porque quem sofreu foi minha esposa. Só discutindo sobre viver assim na terra como no céu, era uma briga todo dia. Que a minha rainha não queria mais saber. E ela, para com esse assunto, porque eu não quero mais saber disso. E eu buscando respostas, porque eu não fui ensinado nessa cultura, gente. Para mim era uma limitação saber que o céu poderia se manifestar aqui, trazer uma cultura celestial para o presente. Mas eu lia muito Bill Johnson, e meu coração começou a queimar por isso. Queimar por palavra de conhecimento, queimar pelo profético, por entender mais a respeito do sobrenatural. E certo dia, meu discipulador na época era o pastor Júnior Mendes, e eu falei, eu quero viver algo especial com Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. E adiantando a história, eu buscava, orava por isso, Deus me acordava de madrugada, eu orava, pedia para Deus se manifestar para mim. Falar, Senhor, eu quero ver a sua glória. Se Moisés viu, por que eu não posso ver? Uai, ia falar um provérbio aqui, mas deixa quieto. Mas assim, eu queria viver isso. Em uma certa noite, eu já dormindo ali, no sono zen, né, sono profundo, eu deitado na cama assim, é o sono? REM, obrigado, sono zen. Mas eu estava deitado, e nesse dia, algo me acordou no meu quarto. Minha esposa estava do meu lado aqui, mas ela não teve essa experiência. Mas nesse dia, quando eu abro meus olhos à noite, eu vejo um ser celestial batendo com a cabeça no teto do meu quarto, e tinha uma asa imensa. Eu não conseguia ver o seu rosto, porque brilhava muito forte. E eu, assustei de início. Eu falei, Senhor, é da parte de Deus mesmo? Essa experiência é da parte de Deus? E eu fiquei assim, impactado com aquela visão. Umas asas grandes dentro do meu quarto, e o anjo tocou a ponta do meu pé com a asa, e foi uma sensação verdadeira, de algo bem leve passando pelo meu pé, e nessa hora eu tive o discernimento, que Deus estava se manifestando dentro da minha casa, e eu, Senhor, que incrível isso, e eu fiquei olhando ali, acho que por uns 15 minutos,
E a outra ação do anjo comigo foi, ele não falou nada. Mas ele passou a asa no meu rosto. E eu dormi, que nem um bebê de novo. No sono zen. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se buscarmos a Deus, que se o nosso compromisso for verdadeiro com Deus, nós veremos Deus se manifestar, nós veremos anjos se manifestar no nosso meio, nós veremos a presença verdadeira de Deus no nosso meio, nós teremos uma experiência nova com Deus aqui dentro, nós veremos um grande manifestar, um grande avivamento, se Deus assim permitir que o avivamento comece pela nossa igreja, no nosso meio, vai ser algo muito poderoso, porque haverá uma grande transformação aqui dentro, uma grande transformação na cidade. Então, o que ponto é isso? Eu já vou finalizar e a banda pode entrar para me ajudar. O quinto é buscar a presença de Deus. E o texto vai dizer, em Êxodo capítulo 33, versículo 7, que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava a tenda do encontro. E quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. A grande verdade a respeito desse grande manifestar é que, sem a presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. É muito esforço físico sem a presença de Deus. Quanto mais presença, quanto mais nós buscarmos continuamente, com perseverança, a presença de Deus, mais dele nós teremos. Foi o que foi dito no profético. É não se acostumar com o que nós estamos vivendo hoje e com o que Deus está derramando hoje. Mas é pessoas inconformadas, sempre buscando mais de Deus, mais de Deus. É sempre tendo a expectativa que Deus vai fazer mais, que Deus vai criar novas possibilidades, que Deus vai gerar cura para as nações, que o reino de Deus vai avançar, que a agenda do reino dos céus vai avançar por meio de nós, as pessoas que estão na brecha, buscando Jesus Cristo. É estar nesse lugar preparado. É estar atento, gente. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, vigiai e orai. Orai para receber mais de Deus. E vigiai para identificar o momento que a presença chega com a sua maior potência, com a sua maior manifestação e com a sua maior glória. Porque o meu maior medo, sabe qual é? É ver Deus se manifestar e não conseguir enxergar isso. Estar cego espiritualmente e não conseguir que a terra está sendo cheia da glória, da bondade de Deus. Então, essa cultura nós precisamos trazer para as nossas vidas, de pedir para Deus, Senhor, eu quero viver algo novo contigo, eu quero viver uma mudança de vida de verdade. Sabe por quê? Não importa a casa que você tem, não importa o carro que você tem, não importa os bens, não importa se a sua conta está cheia ou não, nada disso importa se a pessoa mais importante não estiver na sua vida. Nada importa se você
não estiver comprometido com a agenda de Deus. É por isso que nós cremos que esse grande avivamento vai causar uma revolução mundial, aonde os 4 cantos da terra, ele já foi alcançado, mas vai ser alcançado novamente, porque nós precisamos de uma maior visitação, amém? Nós precisamos pedir para Deus: Senhor, visita a nossa casa nessa noite, visita a nossa vida nessa noite, visita o meu interior nessa noite. Deus, sonda o meu coração, vê se há algo em mim que impede de ver a sua manifestação, de ver a sua graça, de ver o seu amor. Que o nosso clamor seja: Senhor, não impeça eu de ver a sua presença. Se coloque de pé, porque o texto aqui em Êxodo capítulo 33, 9 e 10 vai dizer: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem descer à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé. É o que vocês acabaram de fazer: prestar adoração à presença de Deus, honrar a presença de Deus, honrar o nome de Jesus Cristo, não só com o nosso intelecto, com o nosso coração, mas é com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. E todos estavam à entrada da sua tenda, honrando ao Senhor em adoração. Então, se eu puder te dar um conselho nessa noite, quando alguém estiver aqui queimando, que você acenda a chama no seu coração e decida queimar junto. Uma vez alguém disse aqui em cima que quando o louvor sobe, quando alguém sobe aqui, ele não está sozinho, todos nós estamos juntos. É por isso que a glória, a nuvem enche toda a casa, é porque todos podem participar do que está acontecendo. Então não é ficar com os braços cruzados, mas é decidir fazer parte, se envolver na glória de Deus. Então nós estamos vivendo um grande ensaio para a volta do Rei da Glória. Nós estamos ensaiando aqui, culto após culto, em adoração, a cada oração, a cada canção, nós estamos sendo preparados. A noiva do Senhor, ela está sendo adornada para receber o Rei da Glória. A noiva, ela nessa preparação, ela vai participar de uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro, aonde todos nós veremos a maior glória, o maior poder de Deus. Mas olha, o céu é a nossa origem, mas a terra é o nosso lugar por herança. Nós viemos de lá, mas a presença de Jesus tem que habitar aqui nesse lugar. Então isso é para pessoas que estão nessa brecha, é buscar incessantemente a presença de Deus. Assim como as águas cobrem o mar, a terra está sendo cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e que você fizesse uma oração, só você e Deus, pedindo uma mudança na sua vida.
pedindo um novo manifestar no nosso meio, pedindo que a casa ela seja cheia com mais glória de Deus, com mais presença de Deus, com visitação de anjos, com a visitação do próprio Deus aqui nesse lugar. A presença de Deus está disponível aqui. Adore a Ele por um instante em nome de Jesus. Faça a sua oração. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, o meu grande sal. Declare isso. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, o meu grande Jesus, tu és. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Já estive em outros lugares, mas não há Já estive em outros lugares, mas não há Olha, esse capítulo que nós lemos aqui a respeito da manifestação da presença de Deus, no versículo 17 existe uma resposta e uma chave para nós nessa noite. O texto vai dizer: o Senhor disse a Moisés. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Uma das coisas mais importantes que nós temos é o nosso nome. E como é bom ser chamado pelo seu nome. E quão melhor ainda é Deus chamar o nosso nome, porque tem se agradado de nós. A grande questão desse texto é agradar a Deus. Que essa música ela possa ser a sua canção nessa noite. Sabe por quê? Porque nós cremos que tudo foi feito para Ele. Todas as coisas foi feito para honrar Jesus. Todas as coisas que Deus criou é para trazer glória para uma única pessoa. E o comprometimento nessa noite de pedir mais da sua presença,
é para que esse grande avivamento se manifeste. Pessoas que agradam a Deus são pessoas que estão na brecha em adoração ao Senhor. São pessoas que Deus está chamando pelo nome. Talvez você está ouvindo Deus chamar você hoje pelo seu nome, dizendo: Mateus, Lucas, Vini, José, Maria, Carla, eu estou chamando você nessa noite. Eu quero que você receba algo novo nessa noite. Eu quero que você tenha uma nova experiência nesse lugar. Eu quero derramar a minha glória. Eu quero inundar a casa. Eu quero que ela seja cheia do meu poder. Adore a Ele. Se renda ao Senhor nessa Jesus, noite. Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo e é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, o meu grande Jesus. Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, e é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, o meu grande. Levante suas mãos, declare: Jesus. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo. Nessa noite, Deus está trazendo uma responsabilidade para nós nesse lugar. Deus está trazendo uma responsabilidade para as nossas vidas, em tomar uma decisão em andar lado a lado com Ele. Ser chamado diretamente por Deus significa que nós vivemos uma vida de sacrifício, de busca incessantemente. Se nós queremos ver um maior nível, uma maior unção se manifestar nesse lugar, nós temos que dizer: Senhor, seja bem-vindo aqui. Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar algum dia e viver aqui conosco. Essa precisa ser uma verdade que queima dentro do nosso coração, porque um verdadeiro avivamento precisa estar ligado e comprometido com a volta de Jesus Cristo. Nós não queremos anteceder a volta de Jesus, nós não queremos escapar desse mundo, nós não queremos ser levados desse lugar, mas nós queremos que a presença dEle venha habitar conosco. Nós queremos que Deus inunde as escolas, nós queremos que Deus inunde as repartições públicas, nós queremos que Deus mude a nossa casa, o nosso interior, nós queremos que Deus habite no nosso meio. Existe uma tenda do encontro e Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está nos levando para esse lugar. Deus está nos convidando para esse lugar. Deus está fazendo uma chama queimar no nosso coração. Deus está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Levante as suas mãos nesse lugar. Desfrute da presença dEle. Desfrute do amor dEle. Desfrute da graça de Jesus. Desfrute da presença dEle. Ele está aqui. Ele está aqui.
Está vivo! Ele ressuscitou! Vamos! Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, Deus, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Vamos! Não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, Deus, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Furioso oceano. Levante as suas mãos e declare: não quero só me arrepiar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar. Todo avivamento carrega um grito de liberdade. Um grito das amarras sendo quebradas, de uma vida sendo liberta dos pecados, de uma nova orientação da parte de Deus, um novo trajeto, um grito de liberdade. Uma das coisas que Deus falou comigo no momento da adoração é que a nossa carne, ela é fraca. Sabe por quê? A nossa carne, ela é fraca, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é maior. O Espírito Santo dentro de você está vencendo a carne. A presença de Deus está vencendo a carne. Deus está fazendo uma limpeza no nosso coração, na nossa alma, nesse lugar, aonde Deus está removendo a sujeira, aonde Deus está limpando o nosso interior, para habitar num lugar limpo, cheiroso, arrumado. E nós precisamos nessa noite sair da
daqui com essa convicção, cheios dessa motivação que Deus nos está entregando nessa noite, um grito de liberdade. Então talvez você está sofrendo alguns ataques, talvez você está sofrendo com a pornografia, talvez você está querendo vencer e ter uma vida maior de santidade em Deus. Talvez você quer ser mais puro, talvez você quer viver uma vida, uma novidade de vida em Deus a partir de hoje. Eu quero fazer nessa noite de uma forma profética esse grito de liberdade aqui, porque um avivamento ele causa um grande barulho na terra, porque existe uma grande manifestação. Então, se existe algo poderoso dentro de você, que você levante as suas mãos nesse lugar, e quando eu contar até 3, que você viva isso de verdade, uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais liberta. Faça esse ato profético nessa noite, que você possa gritar, viver livre das amarras, livre do jugo, livre da acusação, livre da rejeição.